Então tá bom. Gente, mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. Deu o nosso horário, então a gente já vai começar. E sempre temos alguns recadinhos. O primeiro recado é sobre a água fluidificada. Quem ainda não pegou, dá tempo de correr até a cozinha, pegar um copo com água, né? Ou pegar uma garrafinha com água, uma jarra, não importa. Se tiver mais de uma pessoa aqui assistindo na tela, um copo para cada um, né? E depois da leitura, a água ficará fluidificada. Quem pegou a jarra ou a garrafa, essa água pode ficar fluidificada durante toda a semana. É só repor a água, fazer uma prece e ela fica, se mantém fluidificada. Lembrando que é preciso lavar a garrafa e a jarra sempre, tá? Uma coisa é fluidificação, outra coisa são os, os germes que estão por aí, pelo amor de Deus. Segundo recado da noite é sobre a conexão à internet. Se por acaso cair a conexão, insiste, tenta novamente. Nossa equipe aqui da recepção está sempre atenta e puxa todo mundo para cá de novo. Tá? Então, insiste. Quantas vezes cair, quantas vezes você vai insistir. Assim a gente treina a virtude da perseverança, né? Vai insistindo, insistindo. Só que se mesmo assim tudo der errado, não estou conseguindo conectar de jeito nenhum, aí a gente se conecta pelo pensamento. Tá? E esse ninguém derruba. O problema só é que o pensamento da gente voa, né? Então é o mais difícil. Por isso que a gente pede para ficar ligado aqui com o Zoom mesmo, tá bom? Bom, pois bem, outro recado que eu gostaria de falar é sobre a atividade de Evangelho no Lar que a gente tem aqui no Novo Horizonte. Ele ocorre todas as quartas-feiras, às 19h30. Funciona aqui via Zoom também. Tem o link ali no nosso site direitinho. É aberto para qualquer idade. Do 0 aos 180 anos, está liberado. Tá? E como funciona? Funciona exatamente como funcionaria o Evangelho no Lar em casa. Às vezes a gente tem alguma dúvida de como fazer o Evangelho no Lar, faz lá com a gente. Aproveita, tira as dúvidas com o pessoal que está orientando. Tá? Ou, puxa, eu fiz o Evangelho no Lar e meu Evangelho é todo domingo, mas eu sinto que essa semana está tão difícil. Sabe, parece que o mundo está desabando em minha cabeça. Gostaria de fazer o evangelho com um grupo do Novo Horizonte, eu posso? Eu falo, claro que pode. E será muito bem-vinda, muito bem-vindo a participar com a gente. Tá? Não tem contraindicação, pode fazer quantas vezes quiser, quantas vezes precisar. Então, esse trabalho do Evangelho no Lar, essa atividade, é aberto a qualquer um. Ah, mas eu estou com a minha mãe em casa e minha mãe é evangélica, eu não sei se ela vai aceitar. Gente, o Evangelho no lar nada mais é do que pegar um trecho do Evangelho de Jesus e comentar sobre ele. Né? Então não tem problema, é aberto para qualquer religião, né? E qualquer um pode participar. Ah, mas eu não quero comentar, eu sou muito tímido, eu sou muito tímida. Posso só ouvir? Pode, vai surgir o mesmo efeito, tá? Então, aberto a todos. Quem quiser o link, procura lá no nosso site, que é cenovhorizonte.org.br, tá? E aí a gente está aberto para todo mundo. Tá lá o link, tá bom? Gente, eu não vou prender mais. Hoje é preleção com a nossa amiga Ana. Então vamos envolver a Ana com nossas vibrações amorosas para que ela consiga transmitir a preleção de hoje com todo carinho. Ana, está com você, amiga. Obrigada, Valnei. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Eu convido a todos, aqueles que se sentirem bem, a fechar os nossos olhos. E assim vamos fazendo a nossa conexão, primeiramente com o nosso anjo guardião, cumprimentando esse nosso amigo, companheiro de jornada e agradecendo a ele toda a intuição e todo o auxílio que sempre nos dá. Cumprimentamos Maria de Nazaré, mãe do nosso Mestre Jesus e nossa.
essa mãe amorosa que nos acalenta e que nos auxilia na nossa caminhada. E a cumprimentamos com a prece. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora da nossa passagem. Graças a Deus. E junto de Maria, chegamos até o nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu evangelho de luz e por todo o amor que dedica a nós. E ajoelhados em espírito aos pés do Mestre, pedimos a Ele que leve até Deus, nosso Pai, a nossa prece de agradecimento por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, graças a Deus. E assim, já preparados e harmonizados com o alto, nós vamos dar início à nossa preleção. E hoje, o tema da preleção é passes, água fluidificada e preces, não tem contraindicação. Então, essa prece que nós acabamos de fazer agora, essas preces que nós fizemos ao nosso Mestre Jesus, o passe que nós tomamos aqui aos sábados e em outros locais, em outras casas, quem frequenta também outras casas, e a água fluidificada, que o Valnei acabou de falar, nós podemos utilizar sem medo, não tem nenhuma contraindicação, e sempre que precisarmos, né? A aguinha está ao nosso lado. Então, eu vou começar primeiro colocando para a gente exatamente o que é cada um deles, tá? Então, o que é o passe? O passe é a transmissão de fluidos de uma pessoa a outra. O passista imprime os fluidos doados pelo pensamento. E essas características positivas que o passista coloca no passe vão beneficiar quem está recebendo. Então, o passista, ele transmite através do passe amor, paz, serenidade, saúde, tudo de melhor que ele possa transmitir nesse passe para nós que estamos recebendo esse passe nesse momento. Então, aí o passe auxilia na recuperação da saúde física, psíquica e emocional. Uma coisa que a gente sempre fala, tá? O passe para a saúde física, ele não dispensa o tratamento médico. Então, quem está fazendo algum tratamento de saúde, o passe é um auxiliar, mas o tratamento médico continua, bom? Então, em situações que abalam o nosso psicológico e afetam a saúde, o passe pode ajudar também com a distribuição de força para nós enfrentarmos esses desafios e dificuldades. A gente costuma dizer, né, que não está fácil para ninguém. Então, o passe também é uma grande ajuda nesses momentos. E é importante a gente lembrar também que o passe é apenas um auxiliador e não um solucionador. O passe nos auxilia para termos força de resolvermos o problema, a situação, porque essa cabe a nós. Então, o passe nos auxilia e nos dá força para isso. Então, eu busquei aqui para Emmanuel, na questão 98 do livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, ele explica assim: como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos do reservatório ilimitado das forças espirituais.
Então, Emmanuel aqui explica para a gente, né, essa forma como o passe pode nos ajudar. E assim como o passe, a água fluidificada, ela também nos ajuda, né, ajuda os indivíduos necessitados, ou seja, cada um de nós. E o que é a água fluidificada? Que toda semana o Valnei fala aqui para a gente. É a nossa água potável do dia a dia, só que magnetizada por fluidos medicamentosos através do ambiente ou da ação direta dos benfeitores, servindo como recurso terapêutico espiritual. Então, os fluidos, eles são elementos do universo, como energias existentes entre a matéria e o espírito. E a água fluidificada serve como um recurso terapêutico para o nosso corpo e para a nossa alma. Então, uma vez que os fluidos são acrescidos na água, eles são colocados na água, essa água adquire uma propriedade medicamentosa. Por isso que falam para a gente, muitas vezes, quando a gente passa por uma verificação, lembra de colocar a água na sua cabeceira para você tomar ao deitar ou tomar de manhã. Então, quando a gente pede para a espiritualidade, ali são colocados os medicamentos que a gente precisa. Então, através da água fluidificada, os recursos magnéticos, eles são recebidos por nós para o restabelecimento do nosso corpo e do nosso perispírito. É como se as energias de saúde fossem transportadas pela água até nós, tá bom? Então, o passe e a água fluidificada, eles têm algo em comum. Ambos auxiliam na renovação do nosso princípio vital. Então, Emmanuel disse no livro Segue-me, na lição 55, a água fluidificada, psicografada também pelo Chico. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais, ou seja, aos nossos olhos, né? E ele ainda complementa. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiopsíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. Palavras de Emmanuel. E agora nós vamos falar sobre a prece. Mas o que é a prece? A prece é uma projeção do pensamento. A partir desse pensamento, se estabelece uma corrente fluídica, e essa intensidade depende do teor vibratório de quem ora, ou de quem? Nossa, na hora que eu estou orando, a minha prece depende do teor que eu imprimo nela, da vibração que eu imprimo nela. E nisso reside o seu poder e o seu alcance. Pois nessa relação fluídica, nós atraímos para nós a ajuda dos espíritos superiores, que nos inspiram bons pensamentos. E por que bons pensamentos? Porque eles são a origem de quase toda a totalidade das nossas ações. Primeiro nós pensamos, depois nós agimos. Então, com a ajuda do alto, muitas vezes nós podemos deixar de cometer ações que nos comprometem e que depois nós podemos nos arrepender. Então, a oração nos auxilia em todos os momentos. Nós poderíamos dizer também que a prece é uma invocação e que, por meio dela, nós colocamos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. Quem é esse ente? É Deus, né? Ela é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ela é ditada pelo coração de quem ora. E aí, nós podemos orar por nós mesmos e por outros, né? Logo que o pensamento é dirigido para um ser na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, é por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos benfeitores, onde quer que eles estejam.
E eles se comunicam entre si e nos transmitem as suas inspirações, e as relações se estabelecem à distância. Essa é uma visão científica da prece, tá? Então, quando nós oramos com fé e nós pedimos, e de repente, daqui a pouco, eu sinto a solução de algum problema, é a minha prece sendo ouvida e recebendo a resposta do alto. Então, pela prece, nós podemos fazer três coisas: nós podemos louvar, pedir e agradecer. Isso está contido no Livro dos Espíritos, no item 659. Mas o que isso significa exatamente? Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando a Deus como ser supremo, causa primária de tudo que existe, bendizendo o nome dele. E pedir é recorrer ao Pai em busca de luz, equilíbrio, força, paciência, discernimento e coragem, para lutar por nós mesmos e por aqueles que nos cercam. Tudo isso desde que não sejam contrariadas as leis de amor que seguem e sustentam o nosso universo, pois existem as leis universais. Então, assim, se tudo que eu pedir não entrar em conflito com as leis divinas, eu devo ter fé que eu vou ser atendida, tá? E agradecer. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que diferentes, né, de entendimento e aceitação. Então, a alegria, a fé, o trabalho, a oportunidade de servir o meu próximo, a esperança, a família, os amigos, a dádiva dessa vida. Olha quantos motivos nós temos para agradecer diariamente. Então, é ser grato por tudo que nós temos, né? E a prece, ela nos torna melhores, porque aquele que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte às tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para os assistir. Essa é a lição 660 do Livro dos Espíritos. Então, o essencial é orar com sinceridade. Devemos aceitar os nossos próprios defeitos, porque a prece ela não nos redime das faltas. Quando nós pedimos a Deus perdão pelos nossos erros, nós só obtemos esse perdão mudando a nossa conduta na prática do bem. Então, desse modo, as nossas boas ações são a melhor prece que nós podemos fazer. E é por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, através da prece, nós podemos ainda fazer o bem aos nossos semelhantes. Porque o espírito que ora, atuando pela vontade de praticar o bem, ele atrai a influência dos bons espíritos, de espíritos mais evoluídos, que se associam ao bem que desejamos fazer. Então, quando nós queremos fazer o bem para alguém, nós recebemos a ajuda do alto para isso, né? Entretanto, a prece, ela não pode mudar a natureza das provas pelas quais nós temos que passar, ou mesmo, né, desviar dos cursos, porque elas estão nas mãos de Deus, né? E tem algumas que precisam ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a nossa atitude e a nossa resignação. Então, por isso que muitas vezes nós não devemos pedir para não passar pela prova, mas que Deus nos dê força para passar por elas. E nós devemos também considerar que nem sempre tudo aquilo que nós imploramos corresponde ao que nós precisamos, ao que nos convém, porque nós temos que pensar na nossa vida futura. Deus, em sua suprema bondade, ele deixa de atender aquilo que nos prejudicaria, como um bom pai faz com seus filhos sempre, né? Então, as súplicas justas, elas são atendidas mais do que nós supomos. A resposta a uma prece, ela pode vir de vários meios, através de uma ideia, de uma dificuldade que a gente consegue sair, né? Então, a prece a favor dos desencarnados ou de outra pessoa, ela não muda os desígnios de Deus. Ela ajuda que esse irmão também, através do influxo amoroso que nós colocamos, né, que os entes queridos que compartilham de suas dores, auxiliem. E aí, ele pode ser levado, inclusive, à conscientização das faltas cometidas e desejar, a partir dali, praticar o bem.
Quando é um irmão que eu digo que cometeu muitos erros e que não consegue mudar. Então é nesse sentido, isso eu achei muito importante isso aqui, está contido na lição 664 do Livro dos Espíritos. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. E qual a importância da prece? É importante nós nos lembrarmos de um exemplo, eu vou colocar aqui para a gente um exemplo prático da importância da prece. Se nós não limparmos periodicamente o nosso quintal, a sujeira se acumula, o mato cresce, e aí começa a ter uma proliferação de seres indesejáveis, né, de bichos indesejáveis. E no campo espiritual é a mesma coisa. Se nós não limparmos o nosso psiquismo, os espíritos luminosos se afastam, mesmo que temporariamente, favorecendo então a presença de espíritos mais endurecidos que podem atrapalhar. Podem não, com certeza nos atrapalham, né? Então eu vou pedir licença para compartilhar com vocês um videozinho do nosso amigo Chico, que ele, melhor do que ninguém, para nos mostrar a eficiência da prece. Só um minutinho aqui para eu achar. Tá aqui. Opa, cadê? Certa vez, em uma experiência de desdobramento, tive a oportunidade de visitar o plano espiritual com Emmanuel. Vi milhões de bolinhas coloridas brilhando em diversas cores, subindo em direção ao céu. Curioso, perguntei a Emmanuel, o que é esta maravilha? Ele respondeu, são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. Fiquei surpreso e refleti. Sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. Emmanuel me esclareceu. Não, Chico. Onde houver alguém ligado em preces, essa pessoa envia vibrações de amor que são armazenadas em jarros especiais. Elas beneficiam os irmãos que chegam ao plano maior em dificuldades. Então, é o Chico nos mostrando, né, a importância da prece. Porque nós devemos fazer nossas preces, o quanto nós podemos ajudar, tanto a nós, ao nosso planeta, né? Então, Deus atende aqueles que oram com fervor, claro, né? Ele nos envia bons espíritos para nos auxiliar. E o que dizer daquelas orações repetidas inúmeras vezes? Bom, Jesus dizia, segundo Mateus, não vos assemelheis aos hipócritas, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então, não é a repetição que vai nos fazer ser ouvidos, mas é a prece com o coração. Então, aqui, o essencial é orar bem e não muito. Então, o que pedir? Mateus também, né? Segundo Mateus, ele dizia, na hora do Calvário, né? Aquelas dores, na hora das dores do Calvário, Jesus disse: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Então, a gente precisa lembrar que a gente ora e pede a Deus, né? Que tudo que a gente precisa seja concedido, e não aquilo que o nosso capricho muitas vezes quer. Jesus também dizia: ajuda-te, o céu te ajudará. Então não adianta eu fazer uma prece e ficar esperando que a espiritualidade faça tudo por mim. Eu faço a prece e ajudo.
Por exemplo, se eu estou precisando de um emprego, eu faço a prece, mas eu vou entregar currículo, não é? Se eu vou atravessar a rua, eu faço a prece, mas eu olho para os dois lados. Então, é importante que eu faça a minha parte. Eu faço a prece, mas confio. Então, para finalizar sobre a prece, eu vou trazer para a gente duas historinhas curtinhas, porque eu vou contar para vocês. Eu pedi intuição para o meu anjo guardião qual que eu devia contar, ele não me ajudou, e eu gostei tanto das duas, eu vou compartilhar as duas, que elas são pequenininhas, e eu acho assim que vão ilustrar bem tudo que a gente falou hoje, tá? Então, a primeira, conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe da caravana onde ele estava, né, trabalhando, chamou à presença e perguntou: Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? E o crente fiel respondeu: Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. E o chefe perguntou: Como assim? E admirado, o servo explicou: Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem escreveu? E ele falou: Pela letra. E quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Ele disse: Pela marca do ourives. E o empregado sorriu e acrescentou: Quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? O chefe respondeu: Pelos rastros que ele deixa. Então o velho crente convidou para fora da barraca e, mostrando o céu onde a luz brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. E nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, que nós nos lembremos sempre, Deus se mostra a nós todos os dias. Só a gente ter olhos de ver, né? E a outra historinha também que eu não poderia deixar de compartilhar, uma pobre senhora, com visível ar de derrota estampado no rosto, entrou em um armazém. Se aproximou do proprietário, que era conhecido pelo seu jeito grosseiro, e pediu fiado alguns mantimentos. Para quem não sabe o que é fiado, nós temos pessoas aqui de outros países. Fiado é aquilo que eu compro hoje e pago quando puder, né? Em outro horário. Então, ela explicou que seu marido estava muito doente e ela não podia trabalhar, porque ela tinha 7 filhos para cuidar. E o dono do armazém zombou dela e pediu que ela saísse do seu estabelecimento. Mas, pela necessidade da sua família, ela se humilhou e implorou: Por favor, senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que tiver. E ele, muito áspero, pediu que ela saísse porque ela não tinha crédito. E aí, tinha um freguês no balcão ao lado, que viu toda a cena, e ele chegou para o dono do armazém e falou para entregar a ela tudo o que ela precisasse, porque ele pagaria a conta. Então, o comerciante falou meio relutante para a mulher: Você tem uma lista de mantimentos? Ela respondeu que sim. Ele falou: Muito bem, então coloca a sua lista na balança, e o quanto ela pesar, eu lhe darei em mantimentos. E aí a pobre mulher retirou um papel do seu bolso, anotou alguma coisa e colocou no prato da balança. E aí os três ficaram admirados, porque aquele prato onde ela colocou o papel desceu e permaneceu embaixo. E aí o dono do comércio, completamente pasmado, né, com o marcador da balança, ele se virou para o freguês e comentou contrariado: Eu não posso acreditar. O freguês deu um sorrisinho e ficou observando. E aí o homem começou a colocar os mantimentos na balança e o prato não se mexia. A balança continuava ela não se equilibrava. E ele foi colocando mais e mais mantimento até não caber mais nada. O comerciante ficou paralisado ali por uns instantes, olhou para a balança, incrédulo, tentando entender. E aí entregou as compras para a mulher e finalmente ele pegou o papel. E olhando o que o papel dizia, ele não acreditou. No papel estava escrito:
Meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isso em suas mãos. O homem deu as mercadorias para a mulher e, assim, no mais completo silêncio, ela agradeceu e deixou o armazém. E aquele freguês que estava lá ouvindo tudo e pagou a conta, olhou para ele e disse: valeu cada centavo. Então, se a gente coloca nas mãos de Deus as nossas necessidades, nós podemos ter certeza que o melhor sempre vai nos acontecer, né? Então, assim, meus amigos, vamos mais uma vez agora, dando de volta para o universo tudo aquilo que nós recebemos. Vamos então mais uma vez fechando os nossos olhos e, através das nossas vibrações amorosas, enviando vibrações por todo o nosso planeta, por todo o universo, por todo o nosso planeta Terra, vibrando por cada recanto deste planeta, por cada irmão nosso, por todos os países que ainda se encontram em guerras, conflitos, todos os povos que ainda sofrem com a fome, com a sede, com a desigualdade social, com as intempéries. Vamos vibrando pelos nossos países, pelos nossos governantes. Vibramos pelo Centro Espírita Novo Horizonte, essa casa que nos acolhe com tanto amor e que nos auxilia na nossa jornada. Vibramos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. E vibramos por nós mesmos. E deixamos aqui, no centro dessa nossa sala, uma vibração muito intensa de muito amor, para que o plano maior as leve e as utilize aonde mais se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus. Super obrigadão, Ana. Duas historinhas que eu concordo, seu mentor deixou para você escolher, você escolheu as duas. Fantástico, adorei, adorei, adorei. E aquela do Chico olhando as bolinhas indo para o céu, é tão linda aquela mensagem. Aí tem gente que está pedindo o link do vídeo que você postou do Chico, se você Ah, puder eu vou compartilhar postar no aqui. chat. Eu vou Tá postar bom, no chat. brigadão.